No vídeo de hoje, eu vou trazer a base da fisioterapia neurofuncional. Às vezes, algumas pessoas nos perguntam por que, por exemplo, depois de um AVC é importante fazer fisioterapia. E a resposta certa não é porque exercício faz bem para a saúde ou porque é simplesmente importante voltar aos movimentos, até porque, se fosse só por ser importante voltar aos movimentos, qualquer pessoa poderia fazer sozinha. E não é bem assim. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre plasticidade neural. Olá, pessoal! Eu sou a fisioterapeuta Samara Helena e eu tenho esse canal onde eu falo um pouquinho do universo da fisioterapia, rotina de estudos. E nesse ano nós voltamos com tudo. Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos para vocês, mas já estou gravando, inclusive da obra. Como vocês podem ver, eu estou num ambiente diferente. Esse é o meu quarto, que vai ser o ambiente que vocês mais vão ver por aqui. Eu vou fazer o vídeo de tour. Já tem alguns vídeos já prontos do passo a passo, de como foi acontecendo a obra. Eu gravei tudo para vocês até chegarmos nisso. E eu tô montando um vídeo completo para eu postar, não me esqueci. Mas, por enquanto, eu estou gravando alguns vídeos mais da fisioterapia neurofuncional para ajudar. Então, para você que é recém-formado, para você que já atua na área, mas quer algumas diquinhas da fisioterapia neurofuncional, da rotina do dia a dia, de materiais para comprar, do que estudar, como avaliar, eu vou falar de tudo esse ano. Também vou mostrar um pouquinho de vlogs, rotinas do dia a dia e da minha vida pessoal, que algumas pessoas gostam, como por exemplo da obra, né? Primeiro, é importante nós lembrarmos do que acontece quando uma pessoa é acometida por alguma condição de saúde. Começando, por exemplo, do AVC. Quando ocorre o AVC, aquela areazinha onde ocorreu a morte celular é como se ela parasse de funcionar. Só que, graças a Deus, nós temos um processo no nosso cérebro que se chama plasticidade neural, que é a capacidade adaptativa do nosso cérebro. Ou seja, dele se adaptar após essa mudança brusca. Então, o que pode acontecer é, aquela areazinha morreu. Só que as áreas adjacentes, elas podem ser estimuladas para elas ficarem mais efetivas e compensar aquela área que, infelizmente, ocorreu morte celular. Então, por meio da plasticidade neural, o cérebro codifica a experiência e aprende novos comportamentos. Então, a gente também tem que orientar as pessoas que é muito importante esse processo de fazer fisioterapia após, por exemplo, ser acometido por um AVC, para a gente aproveitar essa plasticidade neural, porque a gente já sabe que o tempo também importa. Então, as fases pós-AVC, elas também são importantes na hora da gente definir nossas condutas. Porque quanto antes da gente começar, mais efetivo vai ser o tratamento. E isso não é uma coisa assim, como que eu posso dizer? Tipo, subjetiva. Ah, é só o quanto antes melhor. Não, as fases são bem delimitadas de acordo com os meses. Eu vou deixar na descrição para vocês. Até mesmo para salvar, eu acho muito importante para a gente que trabalha com a fisioterapia neurofuncional saber as fases pós-AVC. E a plasticidade neural, ela acontece de acordo com alguns princípios. Então, já é comumente falado os 10 princípios da plasticidade neural, que eles são importantes da gente levar em consideração na nossa conduta, porque faz o nosso tratamento ser mais efetivo. Então, é importante até na hora que a gente vai mostrar para o paciente a importância do nosso trabalho, o valor do nosso trabalho, a gente saber falar o porquê. Por que que você vai melhorar mais rápido comigo, que sou uma fisioterapeuta, do que tentando fazer os exercícios sozinhos. Então, hoje nós vamos falar quais são esses 10 princípios da plasticidade neural, ou neuroplasticidade. O primeiro princípio é o uso e desuso. Ele fala que áreas não estimuladas podem levar à perda funcional, e perda que pode ser permanente. Isso porque, depois de um AVC, como eu falei, o que acontece não é a perda de força. O que acontece é uma perda da conexão. Então, se uma área que controla o meu braço, por exemplo, não está lá mandando o sinal para o meu braço não vai mexer, por mais que ele tenha força. Então, ao utilizarmos, é como se a gente fosse reensinando para o nosso cérebro como utilizar a nossa mão, como utilizar a nossa perna, e ensinando, lembra que eu falei? Para as outras áreas que podem ajudar a compensar aquela área onde teve morte celular, a como ajudar o nosso braço a mexer, a ser funcional, a nossa perna também. Então, o primeiro princípio da neuroplasticidade é o uso e desuso. O segundo princípio da neuroplasticidade é o use e melhore. Ou seja, quando nós treinamos funções específicas, nós melhoramos.
Por isso que nós, na fisioterapia neurofuncional, nós não trabalhamos apenas um movimento específico ou só o ganho de força muscular. Não, a gente treina função. Ah, mas como assim função, Samara? Quando nós vamos definir os objetivos terapêuticos, nós temos que saber como isso vai melhorar a vida do nosso paciente. Então, por exemplo, um objetivo de quem está mexendo um pouco o braço, mas ainda não tem função da mão. Pegar um copo, porque é uma coisa que ele precisa fazer, como, por exemplo, para ele depois voltar a utilizar esse braço para beber água, por exemplo. Então, esse pode ser um objetivo funcional. Às vezes, pode chegar algum paciente para a gente com o objetivo de pentear o cabelo. É um objetivo que vai ajudar no dia a dia do paciente. Então, se o objetivo do paciente é pentear o cabelo, vai adiantar eu ficar treinando só aqui, ó, flexão de cotovelo ou extensão de punho? Não. Obviamente, nós também treinamos movimentos isolados, mas para ajudar na função. Então, se o objetivo do paciente é pentear o cabelo, eu tenho que achar um meio de eu treinar a tarefa específica de pentear o cabelo também, porque é o use e melhore. O terceiro princípio é o da especificidade, que fala que a natureza da experiência de treinamento também determina a natureza da plasticidade, que é o que eu tô falando. Então, eu vou treinar a função específica do pentear o cabelo, por exemplo. Vamos continuar com esse exemplo. Para eu pentear o cabelo, do que eu preciso? Eu preciso de força para levantar meu braço, eu preciso de coordenação motora, eu preciso de amplitude de movimento. Então, eu tenho que fazer um treinamento de acordo com o objetivo, um treino um pouco mais específico. O quarto princípio é repetição importa. Ele fala que a indução da plasticidade requer repetição suficiente. Então, já tem alguns estudos atuais falando, até caindo por terra, o que nós fisioterapeutas gostamos de fazer de 3 séries de 12, 3 séries de 15. Gente, é repetição de verdade. Então, atualmente nós já estamos trabalhando com alguns treinamentos de tarefa direcionada de alta repetição. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu tenho um paciente com um grau 3 de força, por exemplo, e eu quero ajudar ele a fazer uma extensão de punho, vou lá. Lembrando que é de acordo com algum objetivo. Como, por exemplo, pentear o cabelo, eu preciso, ó, uma extensão de punho. Se ele tá aqui, ó, a gente vai tacando repetição, gente. Então, eu não vou fazer meu paciente fazer só 12, 13 repetições, 3 séries. Não, vamos de acordo com a tolerância do paciente e aumentando o nível da demanda. Então, a gente vai aumentando a dificuldade. Então, ó, tô fazendo bem aqui. Fiz, sei lá, 40 repetições. Bem aqui? Então, vamos específico. Pente dentro da mão. Segurar o pente e vamos aqui. Ah, tá fazendo bem? Coloca um pezinho. Então, repetição importa. E o quinto princípio da neuroplasticidade, ele completa o quarto, que fala que a intensidade também importa. O sexto princípio, ele vai de acordo com aquilo que eu falei com vocês anteriormente, que o quanto antes a gente começar o tratamento, mais efetivo ele vai ser. O sexto princípio é, o tempo importa. Ele fala que diferentes formas de plasticidade ocorrem em momentos diferentes durante o tratamento. Ou seja, começar a estimular cedo influencia muito a magnitude e a qualidade de reorganização cerebral. Então, esse é o ponto que a gente tem que bater na tecla com as pessoas, porque as pessoas que acabaram de ter um AVC e estão esperando para, eu vou esperar ficar melhor para começar uma fisioterapia, tá perdendo tempo. E as pessoas costumam falar, principalmente os neurologistas, que tempo é cérebro. Então, nós não temos tempo a perder. Nesse momento, eu quero pedir a sua ajuda, que se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, eu peço que você, por favor, só curta ele. Se você não é inscrito no canal e tem o interesse de acompanhar os próximos vídeos, também se inscreva. Mas se for um vídeo solto também, não quiser se inscrever, não tem problema. Mas curta o vídeo para me ajudar. E quem tiver dúvidas, manda aqui nos comentários. Se passar uma semana e eu não ver o comentário, às vezes eu sou um pouco perdida, gente. Pode ir no meu Instagram. Então já aproveita para seguir o meu Instagram de fisioterapia. É @samarhelena_fisiojf. E lá também, de vez em quando, eu mostro algumas rotinas de atendimento. Então, quem quer ficar por dentro, mas curta o vídeo aí para me ajudar, gente. O sétimo princípio da neuroplasticidade é saliência importa, ou seja, a relevância. Ele fala que experiências relevantes e significativas são mais eficazes. É o que eu falei com vocês, de acordo com o objetivo do paciente. Então, se o objetivo do meu paciente é
pentear o cabelo, não adianta eu tentar forçar ele a treinar, como, por exemplo, o colocar uma camisa. Porque pode ser algumas coisas que às vezes nós podemos considerar como mais importantes, pode não ser importante para o paciente. Então, a gente tem que mostrar para ele a relevância do que a gente está treinando. Então, os nossos objetivos têm que ser alinhados com o do paciente. E nós já sabemos que a relevância importa. Então, vai adiantar, gente, se o nosso paciente tem um objetivo como, por exemplo, ficar em pé, eu ficar treinando flexão de cotovelo? Não, porque a gente sabe que o que favorece o aprendizado para o cérebro dele são esses princípios básicos. É obviamente que não são só esses, mas essa é a nossa base. E nós já sabemos que a relevância do que estamos treinando é importante para a recuperação do paciente. O oitavo princípio é: a idade importa. E ele fala que em indivíduos mais jovens, o treinamento induzido pode ocorrer de forma mais eficaz do que em indivíduos mais velhos, porque o cérebro de pessoas mais jovens já está mais suscetível ao aprendizado, o que não significa que pessoas mais velhas não podem reaprender a realizar seus movimentos, suas funções do dia a dia, né? O nono princípio é o da transferência, e ele fala assim: ao treinar uma habilidade, o cérebro pode usar essas mesmas mudanças para ajudar a aprender habilidades parecidas. Ou seja, aqui eu coloquei um exemplo. A tarefa, por exemplo, de digitar, pode ajudar a favorecer o paciente a retornar à função, por exemplo, de tocar piano. Então, é isso que fala o princípio da transferência, que habilidades para uma tarefa pode ajudar para habilidades de tarefas parecidas. E, chegando ao final, lembrando que se você gostou desse vídeo, curte ele para me ajudar, a gente está voltando com o canal, então vai ter muitos vídeos legais. Os próximos vídeos que eu estou pretendendo fazer auxiliando as pessoas a como fazer uma avaliação inicial de paciente pós-AVC, principalmente aqueles que nunca fizeram tratamento fisioterapêutico. Eu vou fazer o vídeo do tour, de como ficou o segundo andar da casa depois da obra, e também de alguns equipamentos que eu considero importantes de nós fisioterapeutas termos para fazer as sessões, como por exemplo com pacientes pós-AVC. Eu vou começar com pacientes pós-AVC, mas eu também vou abordar Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para você ficar atento a quando sai o vídeo, porque eu já estou gravando. E o 10º princípio da neuroplasticidade é o da interferência. Ele fala que aprender ou reforçar uma forma de fazer algo pode dificultar aprendizado correto depois. Um exemplo: nós já sabemos que ao tratar pacientes com AVC, é muito importante que a gente auxilie eles para eles realizarem o movimento de forma mais correta possível. Um exemplo que eu dou é se a gente reforça um caso que já aconteceu comigo, como por exemplo o movimento de flexão de ombro, que é o de subir o ombro aqui na frente, seja com o cotovelo esticado ou dobrado, subir o ombro na frente. Se ao realizar esse movimento a gente deixa um paciente por muito tempo fazendo o movimento como uma abdução, por exemplo, para compensar a flexão, tem pacientes que fazem aqui, tem pacientes que fazem aqui, e de acordo com esse princípio da interferência, um paciente realizando aqui, ó, um movimento errado por muito tempo, ele vai aprender esse movimento como sendo aquele primeiro que a gente estava treinando. Então, ao solicitar, por exemplo, uma flexão de braço, depois de um paciente ficar, imagina, às vezes, 1 ano fazendo aqui, ó, uma abdução, para ele vai ser muito mais difícil depois ele conseguir fazer o movimento que a gente quer de maneira correta. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo mais básico pra gente, que dá um norte, mas ele é muito importante pra gente, por exemplo, explicar a importância do nosso trabalho para as pessoas. Eu já falei pra vocês os próximos vídeos que vão sair. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.